Estamos nós aqui novamente para mais um capítulo desse Clube do Livro, agora já no capítulo 4 desta obra Por que eu sou cristão, John Stott. Tema muito relevante, vamos discutir aí o paradoxo da nossa humanidade e convidei para estar presente aqui a irmã Cris. Oi, Cris. Oi, Marcelo. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter Obrigada. aceito o convite. Eu que A agradeço. gente sempre vem trabalhando com um representante de um grupo de pessoas da igreja, falamos com o presbitério, falamos com um representante do presbitério, um representante da música, das canções, dos louvores, e aí com você representando as mulheres. Obrigada. E o intuito é a gente conversar, para que a igreja nos conheça a nossa história, conheça, sobretudo, a nossa resposta, né? Esse livro é provocativo, porque ele vem para defender uma fé, ele faz uma defesa da fé, né? Num período Sim. muito importante, porque a sociedade espera de nós uma resposta, né? A sociedade se escandaliza, mas ainda acredita, né? na instituição religiosa, ainda Sim. tem esperança, né? E nós não nos envergonhamos dela. Embora Sim, saibamos de tudo aquilo que acontece, não escondemos, não queremos defender aquilo que está errado dentro dos contextos institucionais, mas nada disso diminui o valor, a importância de ser igreja, com certeza. no que diz respeito ao pertencimento, à comunidade e à fé. Acho Sim. que são elementos aí fundamentais, inerentes à vida humana, na manifestação humana. E aí, Cris, esse capítulo 4, ele, para mim, é o melhor de todo. Ele é o mais bonito, né? E ele começa com uma pergunta bem interessante. E eu queria ouvir você nessas duas respostas. A primeira é que ele vai dizer que ele é cristão, e eu vou até ler a parte que ele comenta isso, lá no início, aqui do livro, já na página 72. Aí, para quem ainda não leu a obra, dá tempo, hein? O encontro será apenas no dia 27, na quinta-feira do dia 27, última quinta-feira do mês, então há tempo suficiente para leitura. Olha, ele diz assim, por que eu sou cristão? É uma pergunta, né? Não somente porque o cristianismo explica quem Jesus foi e o que ele conquistou na cruz, mas por quê? Explica também quem eu sou. Então, assim, quem era a Cris? Sim. O que você pode dizer da quem é a Ana Cristina antes de se deparar com esse Cristo? Olha, Marcelo, é até pertinente bastante mesmo sua pergunta, porque é uma das coisas que no meu trabalho, né, com quem eu passo bastante tempo junto, e às vezes surge, né, uma oportunidade, uma curiosidade por parte delas, e eu falo, gente, eu não era assim. E elas falam, não acredito, não é a mesma pessoa. Quando eu falo de fato como eu era antes, né? Elas falam, não tem como, não consigo te imaginar dessa forma. A Ana, elas me chamam de Ana, não tem como acreditar que é você. Porque eu era uma pessoa totalmente intolerante, eu não tinha pavio nenhum, aonde eu ia arrumava confusão. Sua infância nunca teve nenhuma convicção religiosa, envolvimento com religiosidade, Cris? Marcelo teve, mas era bastante, assim, bem complexo, porque o meu pai ele era alcoolista, né? Então, tudo que as pessoas diziam para minha mãe, olha, Antônia, vamos em tal lugar, porque ali tem uma cura, né? Para a questão do alcoolismo na vida do seu José, a minha mãe ia. Né? Mas eu lembro uma coisa que eu não recordo das pessoas terem assim feito um convite para minha mãe, Marcelo, e pelo menos eu não recordo, para ir a uma igreja cristã, sabe? Para ir, né, a uma igreja que a gente usa, né, o termo evangélica. Nunca teve esse convite para ela, né? Tinha uma igrejinha na esquina assim de casa. Eu lembro que eu ficava admirada porque eu ficava vendo, mas por que aquele moço fica pro lado de fora da igreja, né? Normalmente são os obreiros, mas nunca. Mas em outras questões. Então, eu tive o meu contato com a religião, foi desde pequena, mas não com o evangelho, Marcelo. Não com o evangelho de Jesus Cristo, não. Né? Então, foi bem difícil. E assim, não existia em você desejo de pertencer a um grupo religioso, de demonstrar a fé. Existia em você isso lá na sua infância, na juventude? A Olha, Cris jovem ali no começo da juventude, adolescência?
Marcelo, Como que foi essa fase? Nem sempre teve esse desejo assim, porque na questão da juventude, eu sempre fui levada, né, por muitos caminhos. Mas teve um momento específico, você perguntando agora, eu me recordo, teve um momento específico. Eu lembro, eu trabalhava numa casa e a Toninha, né, a irmã Antônia, ela chegou e ela viu eu trabalhando e ela disse, nossa, quanta disposição. Ela não me conhecia, foi a primeira vez que ela teve um encontro comigo. Falou, nossa, quanta disposição. Essa energia toda, imagina essa energia toda aplicada para o reino, para Jesus. E ela acertou, hein? Ela acertou. E eu fiquei com aquela pergunta dela. E aí, nessa época, eu tinha 15 anos, Marcelo. 15 para 16 anos, ela começou a me dar um estudo bíblico. Só que depois eu me afastei da Toninha. Eu saí daquela casa, fui trabalhar em outro local e nós nos perdemos. 15 anos depois, a gente se reencontrou. Mas eu lembro que no caminho de volta para casa, eu ficava procurando a igreja que ela tinha me levado quando eu tinha 15 anos. E eu nunca encontrava. E eu lembrava dela e lembrava das coisas que ela me ensinava. Mas eu não tinha força, sabe, Marcelo? Mas precisou acontecer muita coisa pra gente se reencontrar novamente, né? E é engraçado, sabe, porque você fala isso, porque a pergunta, ele fala, eu sou cristão, porque o evangelho responde quem eu sou hoje, né? E eu quis introduzir perguntando a você quem você era antes de ter esse contato com o evangelho, né? Porque o evangelho é transformação. Sim. Não pode ser outra coisa, ele é transformação. Não. Se ele não tem transformado a vida de alguém, não foi o evangelho que chegou a essa pessoa. Sim, foi talvez uma informação religiosa, sei lá, qualquer ritual religioso, Sim. mas não o evangelho. O evangelho é o poder de Deus e é transformador, né? Sim. Porque aí eu pergunto, a partir do momento que o evangelho chega, eu queria saber quando foi isso, quando você se identifica com o evangelho e ele começa, então, a transformar você. Quem é essa Cris hoje? Né? A comunidade cristã de João Lagoa tem um carinho muito grande por você, pela sua dedicação, pelo que você faz, não só aqui dentro, mas que você faz no cotidiano da sua existência, né? Sim. Você pode falar um pouco daquilo que você faz também aqui, o quanto que isso conjuga, né? Com os valores que você defende enquanto cristã, né? O seu trabalho secular, a sua atividade secular e aquilo que você faz aqui também como uma conexão com tudo aquilo que você é. Mas assim, diga um pouco para nós quem você é, como que esse evangelho transformou essa Cristina que é hoje, né? Sim. Olha, Marcelo, eu lembro que antes de te reencontrar, porque eu falo assim que foi de fato uma resposta de oração da minha mãe. E ela me contou depois, porque ela falava para mim, filha, Jesus está voltando, você vai ficar até quando longe de Cristo? Eu falava, mãe, não me enche as paciências, quando eu quiser eu volto. E ela falou um dia para mim, eu não vou mais te chamar. Ela falou, mas eu tô orando a Deus para preparar uma família. Essa foi a oração dela, eu tô compartilhando a minha, assim, como que foi de início, né? Para Deus preparar uma família, para te levar de volta para os caminhos, porque teve um momento, depois da minha vida adulta, né, que eu tive um contato com o evangelho, mas de uma forma bem estranha, no qual eu tinha medo, na verdade, era de ir para o inferno, sabe, Marcelo? O meu primeiro contato foi por medo de ir para o inferno. E depois que teve tantas coisas que aconteceram, eu reencontrei com a Toninha, né, como eu disse para você, e a partir desse momento, eu tive um encontro com Cristo, mas por amor, sabe, Marcelo? Eu não tive mais medo do inferno, mas eu tive um apreço por Cristo, porque eu bem sabia quem eu era, sabe? Eu me conhecia muito bem quem eu era, a forma como eu vivia. Eu não tinha compromisso com nada, Marcelo. Eu falo que eu era uma pessoa desprezível, de fato, né? Embora eu achasse que eu era uma boa pessoa. E você acha, então, falando nisso, que o evangelho te empurrou também para a profissão que você hoje escolheu, para a carreira que você hoje exerce? Que não é fácil, né, Cris? Marcelo, todas as coisas cooperou para o meu bem. É um trabalho significativo, mas um trabalho difícil na sociedade. Difícil, né? Porque hoje eu sou formada a minha formação é como assistente social, né? Eu fiz o curso de serviço social e hoje eu sou assistente social e trabalho na área, entende? Mas até isso só foi possível por conta do meu encontro com Cristo. Foi através de Jesus que eu tive esse encontro com essas pessoas que também me proporcionaram essa possibilidade de pensar em cursar um nível superior, porque nem isso eu pensava. Não existia isso, entende? Porque eu só vivia o dia só. Não tinha esperança, não tinha propósito, mas eu tinha alguma tristeza dentro de mim, porque as coisas que, a forma como eu vivia, sendo inimiga mesmo, sabe, daquilo que é bom, quando eu voltava para casa,
no meu momento a sós comigo mesmo, tinha um vazio e tinha uma tristeza. E eu falava, poxa vida, por que eu falei daquela forma com aquela pessoa? Por que eu agi dessa forma, né? E aquilo eu me castigava, porque eu queria ser uma pessoa boa. Mas, igual o Paulo diz, sabe? O bem que eu queria fazer, eu não fazia, Marcelo. Mas o mal que eu não queria, esse é o que eu sempre praticava. Eu sei que na questão o paradoxo, né? Isso que ele vai discutir, que a gente está discutindo, né? Então, veio muito de encontro. Então, na minha profissão, hoje, eu lido com muitas questões, né? Então, inclusive, o abandono do idoso, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, da mulher vítima de violência doméstica. Então, eu entro nos lares, né? A gente faz nosso trabalho realizado também, né? Como um dos instrumentais, as visitas domiciliares. E eu deparo muito com a existência, com a fragilidade humana, com o sofrimento humano, a fragilidade, e muitas vezes eu me enxergo em muitas histórias dessas, né? Então, muitas vezes eu me enxergo, eu falei esse dia para minha colega, eu falei, Kelly, esse dia a gente foi lá no bairro, né? Ele é bem famoso aqui em Campo Grande, que é o Inhanhá, é uma rua com muitos usuários, e não só meninos, homens, mas mulheres também, jovens, e tinha uma jovem sentada na calçada, e aquela jovem me chamou a atenção. E eu falei para Kelly depois, Kelly, você sabe que na minha vida, se eu não tivesse conhecido Cristo, uma das possibilidades para mim, muito provavelmente teria sido uma vida igual daquela moça que estava sentada lá, naquela calçada, no meio das drogas, né? Sim. É uma das possibilidades muito fortes na minha vida. Poderia ter sido aquela. Por conta de decepções, Marcelo, de coisas que não deu certo na vida, mas Jesus chegou e ajustou esse encontro, né? Que legal. E esse é bem bacana que você coloca, porque essa identificação com o sofrimento é justamente isso que Cristo veio fazer, né? Sim. O coração do evangelho é eu vim buscar e salvar aquele que havia perdido, que estava perdido, né? Então, se alguns têm o evangelho como grande fonte de lucro, né? E de fato ele é com contentamento, mais do que isso, ele é uma identificação com o sofrimento humano. O homem sofre, né? Se há uma coisa que é inerente ao gênero humano, é o sofrimento. Sim, há um sofrimento estampado no rosto, no coração das pessoas. E a igreja, ela é esse espaço de cura, de pertencimento, de acolhimento, que é um pouco daquilo que você faz profissionalmente, né? Sim, Marcelo. Uma função espetacular, difícil, né? Eu não sei se eu teria condições de exercer essa função que você exerce, que é fundamental para a sociedade. Sim, é alguém que vai lá nos lugares mais difíceis e vê o drama, né, das pessoas, as tragédias da vida humana, né? Mas, Cris, assim, como é que você lida hoje, você que teve lá um período histórico, e você diz um período da história afastado desse evangelho, vivendo a sua vida ali bem distante dos valores que o evangelho trabalha. Sim. Aí depois você se identifica, você se encontra com ele, mas esse capítulo, ele vem discutindo que nós continuamos vivendo um paradoxo. Exato. Mesmo agora, né? Como você, Cris, lida com paradoxo? Você tem alguma parte do livro que você leu que você achou interessante para destacar? Mas, sobretudo, assim, como você lida com o paradoxo que é em você? Quando você olha para você e você ainda percebe margem de crescimento, né? Assim, possibilidade de desenvolvimento em Deus. Porque nós estamos em pleno desenvolvimento, né? Na vida cristã não acabou, ela começa aqui. Ela começa um ato de fé, de identificação, e é um trabalho, uma caminhada. A gente sempre gosta de falar na comunidade, uma máxima dessa comunidade, que é uma jornada. A vida cristã é uma jornada. Uma longa jornada na mesma direção. Algumas pessoas se cansam disso. Sim. Se enfadonham porque é uma longa jornada na mesma direção. E precisamos permanecer. Exato. Sabemos onde vamos chegar. Sabemos o que vai acontecer no final. Então vale a pena insistir. Como você lida hoje com a ideia do paradoxo? Quando você olha para você, percebe ainda questões a serem resolvidas. Muitas, Marcelo. Um peso de glória e ao mesmo tempo tristeza dentro de nós, né? Sim, e é isso que você falou. Eu acredito que uma não digo que algumas das questões e de alguma possibilidade das pessoas desistirem, Marcelo, da jornada, que a gente está falando que é uma jornada, é uma longa jornada, né? Uma caminhada. E, às vezes, Marcelo, talvez esteja nesse ponto das pessoas não conseguirem lidar com esse paradoxo. Você entende? Porque, de início, igual eu falei para você, minha primeira aproximação com o evangelho, vamos dizer assim, foi por conta
de medo mesmo, né? E depois de até daquilo que eu já falei, e depois um retorno, né? Que na verdade não foi eu que aceitei Jesus, ele me alcançou, né? Foi nesse sentido, saber, porque em Cristo, Marcelo, nós somos capazes de lidar com esse paradoxo, Sim. porque nós não precisamos correr para longe dele quando nós erramos, né? Você percebe ele em você. Percebo ele em mim, e esse cuidado, entende? Foi isso que me... Como que fala assim? Que me cativou, Marcelo, porque eu percebo, eu tenho isso comigo, entende? Eu tenho essa certeza em mim de que, embora exista esse paradoxo, embora em algum momento eu faço algo que, de fato, puxa, que legal, eu fiz algo bom e eu acertei. Quase no mesmo momento, eu faço algo e falei, puxa vida, mas como que eu fui capaz? Né? Me sinto envergonhada. E aí, eu não corro para longe de Cristo, eu não me escondo dele. Igual a gente bem sabe, né, no início, né, ali da criação, e Adão e Eva e tal, quando o Senhor volta, eles se escondem, né? Essa é a ideia de não viver autojustiça, né? Nós não confiamos na autojustiça. Não, Marcelo. Hoje, minha relação com Jesus, com Cristo, é essa relação de amor, sabe? Porque eu sei que Ele é capaz de não só de me perdoar, não só de me perdoar por aquilo, pelas coisas ruins, né? E os erros ainda cometidos nessa questão da jornada, sim, né? Que esse conflito entre o certo, o bem e o mal, o certo... porque você sabe, Cris, a dificuldade das pessoas em compreender que nós estamos em constituição, né? Nós somos seres constituintes, pleno. Exato. É num processo que começa na cruz e ele não vai acabar aqui. Não. Então, assim, a própria palavra de Jesus em João 17,13 é que a vida eterna é essa, que conheça a ti como único Deus e a Jesus Cristo é quem tu enviaste. Então, há uma vida eterna que não é ir para o céu, um lugar, mas é justamente enfrentar o sofrimento humano, enfrentar o meu sofrimento, o seu sofrimento, enfrentar nossa humanidade, saber lidar com isso, nos equilibrar, lidar com as questões que ainda são caras para nós, precisam ser resolvidas. Exato. Não ter medo, não ser covarde diante da circunstância, né? É uma questão que sempre quando eu vou conversar com alguém, eu fazer algum discipulado, né? Eu sempre falo isso, sabe, para eles, olha, você não precisa se esconder de Jesus. Eu sei que é um início, assim como você, eu também estou num processo, sim, né? Eu também estou num processo, mas a chave é: confia nesse amor. Confia no amor de Cristo, porque ele é a única fonte, é o único lugar onde nós podemos nos esconder, ter nossas forças restauradas e conseguir lidar com essa questão, Marcelo, porque não é fácil. Às vezes a gente fala, mas é porque como que o fulano teve coragem de fazer tal coisa? Não podemos falar dessa forma, sim, porque naquilo que eu consigo acertar hoje, né, em outras áreas eu não acerto sempre. Então esse paradoxo vai nos acompanhar enquanto a gente estiver nessa jornada. Né? E tem uma coisa que, assim, a sociedade costuma dizer, assim, existe algumas pessoas que... Tem uma filósofa, Simone de Beauvoir, que ela vai dizer que ninguém nasce mulher, torna-se. Né? Você hoje, você tornou-se uma mulher diferente daquela mulher antes do evangelho? Quem é essa... Vamos falar do ponto de vista agora feminino mesmo, da mulher. Eu trouxe a figura feminina porque é um aspecto relevante da igreja, né? É a fonte de trabalho, de carinho, de dedicação, às vezes maior do que a questão masculina. E aí eu queria te ouvir nisso. Quem é esta mulher depois de ter conhecido o evangelho? Você tornou-se uma mulher melhor do que você era? Você consegue ver isso? Para quem está chegando, para a mulher que está chegando, os dilemas femininos mesmo, né? Tudo aquilo que a sociedade trabalha, e você tem visto isso de perto. Nós somos uma sociedade onde o feminicídio é enorme, né? Isso é um fato social. Nós somos um estado onde o feminicídio tem números elevados, uma cidade que tem números elevados. Então, é uma problemática feminina mesmo, difícil de lidar. Sim. Na questão da separação, que é um tema também muito presente na sociedade, a mulher tem um sofrimento diferente, porque ainda culturalmente ela arca com a questão na maioria dos casos, de cuidado com os filhos que ficam, né? Do cuidado com o que resta daquele casamento. Então, como que essa mulher, quem é a mulher
Sim. depois de Jesus? O que que ela se tornou, a Cristina mulher se tornou depois de Jesus? Olha, Marcelo, uma das coisas que mudou bastante em mim é essa questão de enxergar essa parte na própria igreja, entende? Porque uma das coisas que as pessoas reclamam, as amigas, né? Sim. Ela fala, mas é porque essa questão de estar na igreja, né? E aí a mulher... A igreja deixa a pessoa alienada, a mulher Certo. alienada, porque ela tem que ser submissa ao marido. Onde já se viu? Aí eu falo, mas gente, você sabe o que é submissa? É estar sobre a mesma missão. Né? Não é que você é um capacho, mas que você está sobre a mesma missão. Vocês são, são parceiros agora. E vocês caminham juntos a partir deste momento. Então, não tem essa questão de se sentir menos, né? Menosprezado ou menor por conta dessa parte, né? Em que as pessoas colocam muito em ênfase, né? É por isso que eu perguntei isso, porque é uma questão presente, né? Exato. Na questão feminina, da crítica que se faz à mulher cristã. Sim, Marcelo. Quem é esta mulher cristã, né? E uma das coisas que eu, antes, né, na ignorância, era uma das coisas que eu não aceitava, né? Que eu achava, olha, não tem cabimento uma coisa dessa, né? Se eu trabalho e o fulano também trabalha, né? Por que não? Tem que ser iguais, são direitos iguais. Mas eu nunca soube lidar dessa forma, da forma como o Senhor Jesus nos ensina, né? Que é em amor, Marcelo. E nada, e nenhuma conversa, nenhum diálogo vai chegar a lugar nenhum se você não souber também... o momento certo de falar, é o equilíbrio, você entende? É a mansidão, é a temperança, é o domínio próprio. E tudo isso eu não tinha, né? E tudo isso, essa condição de poder ouvir e poder saber ponderar uma fala, escolher o melhor momento para se conversar, ter um diálogo, tudo isso eu aprendi também com Cristo, né? Muito bem. Então, não tem como, Marcelo. Então, antes eu não tinha essa orientação. Hoje eu tenho as orientações, né? E a gente aprende bem aqui na comunidade cristã sobre essa questão, né? Até mesmo da questão da violência doméstica. Certo. Quantas pessoas falam no meu trabalho, né? Mas a fulana, a senhorinha falou para mim que ela não separa porque o pastor da igreja falou para ela que ela tem que aguentar, tem que orar para Deus mudar o marido. Então, como que pode a igreja falar alguma coisa dessa? Eu me posiciono, eu falo, olha, não é dessa forma, o evangelho não ensina dessa forma. E não é assim. Então, qual é a orientação? Se de fato houve uma violência, esse casamento, essa aliança já foi quebrada, porque esse não é um casamento proposto por Cristo. Que Jesus fala que é para o esposo cuidar da esposa, conforme ele cuidou da igreja, né, Marcelo? O versículo diz que a mulher deve ser submissa, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como amou a igreja. Esse aspecto não é levantado quando a crítica aparece. Exato, né? Marcelo. Então, quando eu tenho condições e chance, né, uma abertura, eu falo, porque eles não estão falando da igreja em si, eles estão distorcendo uma orientação de Cristo, entende? Então eu falo, olha, não é assim, Jesus não ensinou dessa forma. Embora o pastor, ou sei lá, quem fala dessa forma, quem interpretou dessa forma, mas não é dessa forma que o evangelho nos ensina, entendeu? Então tudo isso eu aprendi nessa jornada. Antes, não. Tá certo. E eu era bastante ignorante, né? Eu vou ler um pedaço aqui do livro, que está lá na página 82, e é muito legal porque ele complementa aquilo que nós já conversamos e já para a gente ir encerrando, porque a ideia do podcast é ele ser um pouco mais curto mesmo, porque o grande tempo, o maior tempo a gente vai fazer lá na quinta-feira, dia 27, 9h30, todos vocês estão convidados. É para ler, pessoal, senão não chega lá, não contribui. Mas olha só, o paradoxo, ele diz, agora estamos prontos para juntar a glória e a vergonha, a dignidade e a depravação de nossa humanidade. Os seres humanos são um paradoxo estranho e trágico. Somos capazes da mais excelente nobreza e da mais baixa crueldade. Somos capazes de nos comportar por um momento como Deus, a cuja imagem fomos criados, e no momento seguinte, como bestas, de quem fomos feitos para ser para sempre distintos. E aí ele prossegue, né? É uma parte muito legal. Então, acho que tudo aquilo que você fala, Cris, contribuiu para a gente pensar essa figura feminina, o quanto que ela é relevante na igreja. Não obstante, toda crítica direcionada à igreja, né? Uma igreja machista, temos até fora do contexto, né? A igreja tem mais de 2.000 anos de história, né? Então, assim, o que é a igreja também, ela não pode ser, como fala, reduzida a uma manifestação, a um viés.
Uma interpretação, ela é muito mais ampla, né? E o evangelho permite, né, que a gente consiga nos posicionar diferente de alguns grupos, inclusive. Sim, pela força do próprio evangelho, pela clareza que ele nos traz. Então, o grande objetivo nosso é compreender. Isso é o valor do Clube do Livro. Sim. Então, o Clube do Livro ele vem para isso, para a gente compreender quem nós somos, que é o que ele fala. O que me faz ser cristão não é porque simplesmente Cristo explica para mim quem ele é e a sua cruz, mas quem eu sou. Sim. Quem é a Cris, quem é a Ana Cristina mulher, Sim. né, esposa, quem é essa funcionária pública, quem é essa pessoa de uma atividade importantíssima para a sociedade, né, um assistente social que tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim, Marcelo. No cuidado com o outro. E aí eu queria te ouvir, assim, para a gente finalizar, que mensagem que você poderia deixar para a mulher mesmo, né? Para essa questão feminina, no momento histórico que as mulheres, você tem visto muitas mulheres em sofrimento, né? Sim, Marcelo. Nos seus atendimentos. Que mensagem você deixaria para elas? Sim. Marcelo, eu digo da seguinte forma, né? Que não tem uma história acabada de uma vez, de uma forma em que não existam outras possibilidades, entendeu? Né? Então, eu falo como cristã, você entendeu? Não tenho como dar uma orientação contrária nesse espaço aqui. Nesse espaço, a minha orientação é essa, de que em Cristo é possível que todas as coisas se façam novas. Porque o Jesus fala que nele, ele fala assim, eis que todas as coisas, tudo se fez novo, né? Nele é possível que as coisas possam ser renovadas. Não existe uma fala que diga o seu fim é esse, está determinado, e determinado, né? E acabou. Eu sempre falo tem uma frase sua que você fala assim, não é como começa, mas sim como termina. Sim. E não terminou ainda, né? Lá no meu local de trabalho, não. Lá eu tenho uma ética, né? Profissional, então lá é orientação conforme a política, conforme a profissão. Certo. Mas nesse espaço aqui, eu posso falar. Mas esse espaço aqui te dá esperança para manter o seu trabalho lá, exato, né? para manter senão lá. Não fica um enxugar-gelo, né? Exato, eu vou cuidar Marcelo. de alguém, mas como é que eu vou dar conta dessa sociedade tão desfacelada, como? Em crise, né? Exato. Uma sociedade que está em esgotamento, a sociedade se esgotou. Exato. Ela está se deteriorando a cada dia que passa. Exatamente. E você é uma profissional que está diretamente lá, lidando com o que está sobrando disso. A mensagem é essa mesmo. Eis que as coisas velhas se passaram, né? Muito bem. E para frente surgem coisas novas. E as coisas novas só é possível mesmo em Cristo, Marcelo. Muito bem. E porque elas são consistentes, porque elas têm propósito. Fora dele não há propósito, né? E eu penso nessa questão do paradoxo, o que é mais bacana de tudo, mesmo me conhecendo, sabendo quem eu sou, o que mais me alegra é que eu tenho Cristo, e nele eu tenho possibilidade de mudança e transformação todos os dias, né? Então não é como eu comecei, e nem como eu estou agora, mas é como eu vou chegar lá. Que maravilha, Cris. Então, Cris, eu agradeço bastante mesmo, tá? Pela sua participação. Fica aí tudo que você falou, para essa mulher em Jesus, né, tornar-se uma mulher em Cristo, que é uma coisa maravilhosa em Cristo. Deus fez, tudo que Deus fez é muito bom, né? Se a sociedade corrompeu, bom, ela tem a responsabilidade. Nós estamos aqui para anunciar aquilo que permanece, que altera, que transforma e que tem um fim, tem um destino certo, né? Tem um fechamento da história. Sim. A história vai se fechar e tem uma conclusão. Ainda não chegou à conclusão das coisas. Exato. Né? Nós temos uma esperança, né, mas Marcelo? Que bom. Ficamos bastante contentes. Obrigada, Marcelo. Agradecemos em nome da comunidade pelo seu trabalho, pela sua dedicação aqui conosco, né? Sempre muito cuidadosa com todos nós. Obrigada. Isso faz essa comunidade ser o que ela é, uma bela comunidade, jovem, mas uma igreja atual. Sim. Com um propósito melhor para a sociedade. Então é isso. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado todo meu. É isso, pessoal. Até a próxima. Até um abraço. Até a próxima.